Olá, aqui é Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo à parte 2 da lição 9 do Guia do Iniciante. E dessa vez a gente vai colocar o nosso conhecimento em prática sobre animação e animar o personagem. Não será uma animação muito complexa, até porque a gente não tem tempo para isso. A gente vai criar uma animação muito simples, que é ele saindo do estado normal dele para essa pose de acenando. Então vamos lá. Eu vou começar separando o objeto do fundo, né? Que eu vou selecionar apenas o objeto e acho que eu vou selecionar os outros objetos que estão aqui na cena, no primeiro layer, e mover eles para o segundo layer. Deixa eu fazer isso. Vou selecionar o corpo do personagem e mover para o layer 1. E no layer 2 agora eu tenho apenas a iluminação e o fundo, né? Deixa eu mover a câmera também para o layer 2. Agora eu tenho um objeto isolado aqui. Eu vou alterar o tamanho da animação. Eu não preciso de 250 frames. Então eu vou mudar para 24 frames. Eu quero apenas 1 segundo de animação. E isso é ok para nós agora. Então vamos lá. Eu vou primeiro gerar keyframes para essa posição do personagem agora. Ou seja, é o estado final dele, né? Então eu vou para o frame 24, eu posso digitar 24 aqui na timeline, que ele vai para o frame 24. Vou selecionar todas as articulações do personagem, foi o que eu alterei na hora de setar a pose, né? Deixa eu segurar Shift e selecionar as articulações, todas elas, inclusive os dedos, né? Das duas mãos, acho que do pé também, isso, do pé também. Articulação do pulso, deixa eu ir para o modo wireframe e ver o que eu não selecionei o outro pulso. E, é claro, eu também alterei a rotação do corpo do personagem. Isso foi basicamente o que eu alterei, então é para elas que eu vou adicionar um keyframe no frame 24, ou seja, no último frame. Então eu vou apertar I e adicionar um keyframe do tipo Rotation, né? Que eu alterei apenas a rotação desses objetos. Então eu vou clicar em Rotation, ele vai adicionar um keyframe, você pode ver aqui na timeline que ele adicionou. E agora eu vou para o frame 1 e vou adicionar outros keyframes. Mas ainda com essa seleção aqui, eu vou apertar Alt R, ele vai resetar a posição do personagem. Veja só, o que eu vou fazer é adicionar um keyframe de rotação também. Então, eu vou apertar I, selecionar a opção Rotation novamente. E quando eu altero de um frame para o outro, você pode ver o objeto, o personagem, deixa eu voltar para o Viewport Shading Solid, tomando a forma da pose que a gente colocou para ele. A pose que ele está parado, ele está com os braços enfiados aqui no quadril, então eu vou alterar isso, eu vou rotacionar os membros dele, os dois membros superiores, né, os braços, selecionar novamente e vou sobrepor o frame. Então eu vou para o frame 1 novamente, deixa eu selecionar o frame 1. Eu acabei de alterar e ele perdeu porque eu não adicionei keyframe. Quando você altera o frame sem ter keyframe marcado, ele vai perder a configuração que você colocou. Então selecionei aqui os dois ombros, eu vou apertar I e sobrepor o keyframe, né? Eu vou adicionar outro no lugar. E agora ele sai da pose que eu acabei de colocar e vai para a pose final, né? Então vamos acompanhar aqui, eu posso dar play e ele vai fazer esse movimento em loop. E agora a gente vai trabalhar nas curvas da animação. Então vou abrir o outro painel, vamos abrir o Graph Editor. Aqui vai abrir muitas curvas, muitas mesmo, porque a gente tem muitos objetos, né? E a gente vai trabalhar apenas com as curvas do ombro. Eu vou selecionar ele aqui. E basicamente o que eu vou alterar é a curva do eixo X, né? Do eixo vermelho, que ele tem, que é o eixo que faz a rotação do ombro para cima, né? O movimento que ele levanta o braço para cima. Então, para acelerar esse movimento, eu vou selecionar aqui essa pequena alça, né? Da linha vermelha que representa o eixo X e vou trazer um pouco para cá, bem para cá, para falar a verdade. E agora o que ele vai fazer é levantar o braço de maneira um pouco mais rápida e terminar ela um pouco mais lenta. Eu posso inclusive acelerar essa rotação um pouquinho mais, até trazendo esse keyframe um pouquinho mais para a esquerda. Mas eu acho que isso para nós já está legal. Isso conclui a nossa animação simples mesmo. E agora a gente vai para a parte de renderizar essa animação, né? Então a gente vai para o painel Render, no painel Propriedades, na seção Render. A gente pode simplesmente clicar em Animation, que ele vai gerar uma animação. Mas a gente vai fazer algumas verificações primeiro.
A primeira é o frame de começo e o frame de término, né, que é o start frame e o end frame. Está em 1:24, a gente já configurou isso, então está ok. Eu falo isso porque às vezes você cria uma animação pequena e esquece de colocar o frame de fim e a renderização vai demorar porque ela vai gerar, por exemplo, 800 frames, sendo que você necessita apenas de 100. Um exemplo. O FPS, né, é sempre bom verificar, dependendo de para onde você está gerando essa animação, o FPS vai ser diferente. O padrão para vídeos, curtas-metragens simples mesmo é 24 FPS mesmo. Vamos descer mais um pouco. Aqui a gente tem o arquivo de saída da animação, onde você pode setar uma pasta, né, para onde ele vai jogar esse arquivo. Ele está atualmente em /temp/. Essa barra no começo significa que é um caminho relativo, ou seja, aonde o arquivo está agora, ele vai criar uma pasta do lado com o nome de TMP e vai jogar o arquivo da renderização lá. Se eu renderizasse agora, ele ia gerar para mim uma sequência de várias imagens .png. Ele ia pegar cada frame da animação, ou seja, os 24 frames, ia renderizar e colocar um em cada arquivo PNG e colocar dentro dessa pasta aqui para mim. Ia ficar legal, mas eu teria que montar o arquivo da animação depois, né? Mas a gente pode abrir aqui o arquivo, né? O formato de arquivo e selecionar um arquivo do tipo de filme, né? A gente pode, por exemplo, selecionar aqui a opção H.264, que é um arquivo .mp4. Então, quando eu renderizar a animação, ele vai gerar um arquivo .mp4 e vai jogar aqui dentro da pasta temp. Agora, eu não sei se você lembra, a gente gerou o render de um frame, né? A gente apertou F12 lá e renderizou uma imagem e demorou 6 minutos, 7 minutos, não lembro certo. Você deve estar se perguntando se cada frame, né? Cada renderização de frame, né? Desses 24 frames que a gente colocou vai demorar 7 minutos cada. E a resposta é sim. Renderizar animações é isso mesmo. Você vai precisar ter muita paciência, porque às vezes quando o render demora, que seja 1 minuto, se você renderizar uma animação de 800 frames, por exemplo, você vai demorar 800 minutos. Então exige muita paciência mesmo. O que você pode fazer aqui é diminuir a quantidade de samples para um valor bem pequeno, colocar 100 ou 10, só para ver como essa animação vai ficar, e clicar em Animation. Mas como é que a gente tem um pouquinho de pressa em ver essa animação funcionando, eu vou mostrar para você um outro tipo de renderização que não vai utilizar os cycles. A gente vai fazer uma renderização OpenGL. Ou seja, a gente vai pegar a animação que está sendo gerada aqui na 3D View e fazer ela, salvar ela no arquivo .mp4. Para fazer isso é bem simples. Eu vou esconder essas linhas do grid aqui da 3D View momentaneamente. Eu tenho uma opção para fazer isso aqui na barra de propriedades em Display Only Render. Agora ele vai mostrar apenas o personagem. Eu vou apertar A para deselecionar tudo e vou apertar aqui no botão para fazer uma animação. Eu posso renderizar só uma imagem, se eu clicar aqui no ícone da câmera, mas não é só uma imagem que eu quero. Eu vou clicar no ícone da animação. Mas antes eu vou alterar aqui o arquivo de saída, eu vou selecionar outra pasta, eu vou me certificar que eu estou na pasta correta e eu vou clicar em Accept aqui. Ele vai criar uma animação na pasta que eu escolhi, né, para ter certeza de que nada vai dar errado. E basta eu clicar aqui no ícone e ele vai começar a gerar animação. Cursor 3D, ele vai virar um contador que vai mostrar em qual frame o Blender se encontra renderizando. E basta esperar até chegar ao frame 24, vai aparecer uma mensagem aqui em cima. A gente tem algumas formas de executar essa animação agora. A primeira é indo no menu Render e escolher a opção Play Rendered Animation. Basta você clicar, a animação vai aparecer na sua tela magicamente. No Windows pode aparecer de um jeito um pouco diferente, dependendo de como funciona. Eu estou usando o Linux. Ele usa um player, eu acho que do próprio Blender, enfim. Mas para ter certeza que você vai executar a animação, basta você ir na pasta que você selecionou lá no Output, dentro do Blender, que vai estar o arquivo pronto para você executar. Então basta dar 2 cliques e ele vai executar no player que você tiver instalado no seu computador. Isso conclui a parte 2 da nossa lição sobre renderização. Qualquer dúvida, como sempre, deixa lá no post, né? Qualquer sugestão, enfim. Os arquivos para download estarão lá também, assim como mais informações sobre essa lição sobre animação.
Aí se você renderizou, posta no YouTube e coloque lá nos comentários para ver como ficou. Seja por OpenGL, como a gente fez aqui para economizar tempo, ou seja pela renderização normal utilizando o Cycles. E com o fim dessa lição, vamos para a conclusão, né, desse guia. E vejo você lá. Espero que este vídeo tenha sido bastante útil para você. Muito obrigado e até mais.